fazendo. Boa noite, boa noite. Botei para gravar aí para poder ficar registrado, né? Deixa eu ver aqui se tem uma colega que tinha que vir ainda. Ô, Roberto. Bom, é um trabalho longo que a gente vem fazendo já tem bastante tempo. É uma pesquisa que me interessa fazer, né? Na terça-feira agora, fecha o prazo para enviar para a editora, chamada Todavia, que abriu para uma publicação onde o livro tivesse o que ele chamará de perfil biográfico. Parece que está havendo interesse aí dessa editora para quem tiver relato biográfico, né, para fazer. Deve ser interessante do ponto de vista da editora e também do autor, né? Na época do Freud, quando ele foi fazer o famoso caso clínico do doente, em nome do Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, a Dora, né? Os 5 casos clínicos que ele publicou, são 5, né? Homem dos Ratos, Pequeno Hans, um que não é caso clínico, mas é o próprio autor, que foi o Schreber. Ele faz o comentário do livro, né? Então, o caso clínico ou o caso autobiográfico é a mesma coisa, né? Só que um caso clínico do Freud, né? Era publicado pelo Freud. E agora, a psicanálise mais atual recomenda o próprio paciente, né? Porque aí a pessoa não vai dizer, o Freud falou umas coisas de mim lá que eu não concordo, né? Foi o que disse a Elizabeth, a Dora também, né? Foi embora largando tudo. E dá a impressão que a Todavia surgiu com essa ideia, assim, se você tem um caso interessante, né? Pode ser que depois a sua própria história, né? Meu pai, que já falei isso aqui no meus podcasts, era um homem rude, né? Não sabia ler nem escrever. Misterioso, né? Que o homem que não sabe nada. Mas para vencer na vida, assim, basta ter inteligência, né? A gente está enjoado de ver isso, desde aquele presidente americano chamado Abraham Lincoln, parece que era lenhador. Então, a inteligência que sobrevive no mundo dá mais realidade do que a que sobrevive no doutorado de filosofia ou onde quer que seja, né? Quando eu trabalhava, eu era gerente de um restaurante, eu já cheguei lá, fui gerente, mas já tinha uns funcionários antigos lá. Tinha uma senhora, a gente chamava ela de vovó. Ela se dizia analfabeta, mas é muito boa de matemática. Quando para assinar a folha de. Não, o contra-cheque. Aí tinha que digital. Ela ia na digital. Que ela não escrevia o próprio nome, mas era muito mais esperta que qualquer um ali dentro. É, a experiência da vida, né, faz ter mais o chão da realidade do que no discurso, né?
Então, todavia abriu esse espaço, aproveitei para esperar enquadrar, mais ou menos. Aí fiz aqui o formato que pediram. Aqui a Juliana faz edição, boa parte. Tem um livro que foi editado por ela, me ajudou aqui nessa parte burocrática, né, de ABNT, assim, que tem que ter uma editora para fazer. Pedi para ler isso aqui para ver se está enquadrado, né? Machado de Assis, autor de si mesmo, tem que ter um pseudônimo, porque parece que é para evitar que tenha, ao ler a obra, os jurados, né, que vão ler, saber quem é o autor, pode ser sobrinho, parente de não sei quem, e não ser identificado. Ô, Juliana, me ajuda também, viu? Depois eu quero conversar com você no PV. Brincadeira. Ela Não, é sério. trabalha com edição, né? Também. Então, aí vai. Aí tem uma sinopsezinha. O livro apresenta um conjunto de conceitos que dão sustentação ao pensamento de Machado de Assis, cuja obra foi investigada pelo mesmo autor do livro, que é A Cruel Filosofia, que identificou em Freud uma falha estrutural na obra, ter iniciado pelo que ele chamou de sintomas neuróticos, que eram mais visíveis do que o narcisismo. Não fez, que é o que fez Machado, cujo início se deu pela ideia vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tem as palavras-chave, né? Biografia literária, analítica da vaidade, uma psicologia nova, uma nova doutrina psicológica, uma nova ciência, são palavras que se encontram na obra do Machado. Muito escondido. O Machado não queria assumir que a literatura dele fosse uma ciência nova. Ele fala isso quando fala do hipnotismo, não sei se lembram. Lá em 1888, quando Freud foi para a França tentar aprender, através do hipnotismo, como hipnotizar uma pessoa em estado hipnótico, escutar o segredo que ela não consegue dizer estando lúcida, e depois, quando voltasse à lucidez, o Freud sabendo. O Freud, lá na França, não era o Freud, então era o francês, né? Bernheim. Bernheim, que inventou esse método, pressupunha que depois poderia conversar com a pessoa sabendo o segredo dela, sendo que ela não sabia que tinha contado. Quer dizer, cria uma loucura, né? Você escuta a pessoa falar uma coisa atrás da porta, igual o Bentinho, né? Aí ele tem informações que quem está na sala não sabe que ele tem, né? Não E aí foi neste evento de uma palestra do Freud na França que o Trotsky também compareceu lá? é uma boa informação. Talvez se você conseguir achar e me falar, eu agradeço, porque eu não segui a ligação de Freud com Trotsky. Não tenho muitos dados É, nessa situação, mas pode ser que você encontre, eu já tenho, você de vez em quando menciona, né? Eles são contemporâneos, mais ou menos, né? Mais ou menos 27, 28 é que o Trotsky saiu para o México, alguma coisa assim, eu não acompanhei muito bem, não. não, foi antes disso. O Foi Trotsky ainda antes? estava muito ativo desculpe, na Ah, Rússia. ah, E ele estava com a namorada e ela era apaixonada pelas leituras, né, do Freud. E ele pegou um trem e foram numa palestra. se você localizar, eu agradeço, tá? Manda depois o link, porque deve ser interessante. Depois eu. Interessante. Depois eu. Vamos Então, continuar. o Machado, em 88, foi lá para a França pela segunda vez, Machado não, Freud, né? Ele tinha ido visitar o Charcot e fazer o show da histérica, né? Tem um filme chamado Augustine, que vale a pena ver, é a tese de entrada do Charcot na Salpêtrière. Ele precisava um caso clínico. Bom, então o Machado escondeu na literatura dele uma forma de ele transformar toda a angústia, o sofrimento existencial humano, a interpretação da realidade, a relação com o próximo, o mentiroso, o enganador, o aproveitador, etc., etc. Ele ia convertendo em literatura
que era o sonho do Freud, você saber falar o seu sintoma para não morrer dele, né? Se você souber falar o seu sintoma, você evita morrer dele, matar em nome dele, ser louco em nome dele, maltratar em nome dele, vingar-se do outro em nome do sintoma. Sabendo diluir o sintoma em simbólico, né, que fala o Jacques Lacan, né? Trazer do real para o simbólico, você não encrua por dentro, né? Aqui tivemos 3 mortes recentes, um da filho da Márcia, o outro aqui, o Roberto, o Marcelo e outra minha cunhada. E eu pensando comigo mesmo, se eu não tivesse esse caminho psicanalítico, tivesse na engenharia somente, provavelmente hoje viera um morto, um assassino, um criminoso, não sei, né? Até no Descartes a gente viu isso, como que ele precisou ser ardiloso para poder não sucumbir, né? Parece que ele tinha fugido da França, que era muito católica, para Netherlands, que era lá na Holanda, né? Países Baixos, para se proteger um pouco, mesmo escrevendo bastante metafisicamente, porque ele tinha um ensaio de física, né? Achou melhor não publicar um trabalho teórico de espelhos que mostrava o Sol girando, a Terra lá e tal, ia mostrar por outro recurso diferente de Galileu, mas o medo foi tão grande que ele escreveu o Discurso do Método, né, e inventou a metafísica depois. Parece que aquele bloco de cera lá é o Galileu em prisão domiciliar. É uma metáfora que ele botou de bloco de cera. A gente não pode fazer essa ligação assim, eu faço por minha conta, né? Acho que ninguém deve ter pensado dessa maneira, mas você vira um bloco de cera, um homem pelado, sem direito a nem abrir a boca, se circula na cidade agora aqui, distribui um convite para terça-feira à noite. Uma psicanalista aqui, amiga, disse assim, Adelmo, você está sob acusação de estar surtado. Não é bom você comparecer a um evento desse. Você está transformado num bloco de cera, né? Fica despido da inteligência, que é pior ainda, né? É engraçado que a França parecia um refúgio mesmo, né? Pra muita Não, gente. a França era religiosa pra caramba, né? Ele saiu da França para Holanda, né? O Shakespeare estava mais bem protegido lá na Inglaterra, porque ele era calvinista, ele já tinha passado para o mundo protestante há mais tempo, então já não era mais subordinado à Santa Sé, à Igreja e tal. O Vaticano, né? Não tinha mais poder na Inglaterra, o Vaticano, né? Bom, aí nessa linha de raciocínio, o Machado também tinha medo de se expor demais, criando uma exposição da intimidade, né? Deixando muito declarado que ele estava criando uma psicologia, que ele chama Nova Doutrina Psicológica, psicologia nova, são frases que ele enfia lá no meio do texto, fica escondido, né? E eu até agora também, assim como tem essa falha de Freud com o narcisismo, que eu não entendo como é que o Freud pisou na bola desse modo. Ainda agora, outra novidade que surge assim, como é que ninguém viu em mais de 115 anos de morte do Machado até hoje, que ele tinha a intenção, muito mais que Brás Cubas, né? A intenção dele era revelar como que a vaidade interfere no jogo humano, né? Uma sinopse mais longa, de 5.000 caracteres, uma de 500, que é aquele negócio que aparece no cabeçalho do artigo. Quem for escrever artigo já sabe agora, né? 500 palavras, 500 letras, palavras-chave, eu não sabia que tinha que ter um S, ó, palavras, tracinho, chave. Sinopse de 5.000 até 5.000 caracteres, dizendo, então aqui eu começo. Faltava um estudo sobre a obra do Machado que localizasse alguma estrutura. E tem um erro aqui, né? Localizasse a estrutura que sustenta a obra. Na hora que eu fui diminuir as letras, perdi. Que localizasse a estrutura que sustenta a obra. O estudo foi feito, resultou num conjunto de conceitos dispostos no sumário que está aqui embaixo, né? É o índice, né? Esses conceitos que deram 24 capítulos.
É bom até que quem segue aqui o grupo, estudo, vai aprendendo a escrever uma obra, né, um livro, fazer uma apresentação de uma tese de mestrado, né, isso aqui está no formato de exigido, né? Então, que segue, o primeiro é a vaidade, né? É o organizador geral, desde o início, em 3 tesouros perdidos, quando tinha 19 anos de idade. Veja só se pode. O Freud com 16 e o Machado com 19. Todos os dois quase com a mesma idade, percebendo a vaidade. O Machado adotou ela como critério de trabalho. O Freud viu a vaidade, mas esqueceu, não sei por quê. Porque o Machado viu a doença aqui, ó, naquele continho de 3 páginas, que a gente já leu, podia até reler de novo, que o senhor F. O senhor F aconteceu o seguinte: foi correndo na casa de um amigo, falou assim: rapaz, eu vou te matar, eu não quero cometer um crime, vou te dar um dinheiro aqui para você ir embora da cidade. O cara falou assim: poxa vida, rapaz, eu não tenho culpa nenhuma do que ele está me dizendo, suspeitando de mim, eu estou pensando em ir a Minas. Eu vou pegar esse dinheiro e vou embora. Pegou o dinheiro, foi embora. O senhor F volta para casa, encontrou um bilhetinho, a esposa dizendo: fugir com seu amigo. O senhor F volta correndo lá, ele tinha deixado o dinheiro para pegar de volta. O garotinho fala assim: ele já foi. Aí ele fala essa frase, né? Que terminou perdendo a mulher, um amigo que foi embora para Minas e o dinheiro. E o que era suspeito era outro, né? Que tinha convencido a esposa que era melhor que o próprio marido. No final, fala: o senhor F desmaiou. Quando deu a cor de si, estava louco, varrido. Hoje, quando alguém o visita, diz ele com um tom lastimoso: perdi 3 tesouros há um tempo, uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas que lhe deu para ir embora. Que bem podiam aquecer minhas algibeiras. Neste último ponto, essas perdas, o doido tem razão, parece que é um doido que agora tem juízo. Sr. F, após ter perdido 3 tesouros, terminou um doido que adquiriu o juízo. Porque quando você perde, igual Freud perdeu, e o Jung, né? Uma amizade, ou perde alguma coisa, você teria que adquirir o juízo, ou ficar doido, né? E matar mesmo. E esse era o realismo de Machado, o efeito psicológico sobre a moral, né? Então aqui estaria a vaidade, né? Devido ao retorno dos atos da pessoa sobre o seu psiquismo, produzindo uma doença na alma ou no corpo, ou homicídio, ou loucura, ou uma transformação psicológica que a pessoa adquiria juízo, né? E tem essa Eu frase. acho que é um tipo de maníaco, né? Porque, desculpe o barulho aqui da marketing de lá. É um tipo de maníaco que tenta preencher um certo tipo de solidão fazendo brincadeiras, Boa noite, Leila. jogos. Mas como assim maníaco, rapaz? Maníaco somos todos nós, porque você não acredita. Bom, não sei se você está falando do personagem ou do Machado. O Machado, né? Você Não, não do personagem. Do personagem. maníaco? Ah, mas você nunca emprestou dinheiro e perdeu o namorado, nunca foi traído, não, rapaz. Ele está falando aqui de uma situação genérica que serve para nós. O cara perdeu, Exatamente. Já aconteceu muito comigo. então Mas todos eu tô nós. falando do personagem, aquela necessidade de montar um quebra-cabeças para chamar a atenção, talvez. Bom, quando perde, né? Igual o Marcelo aqui, que foi explodir o apartamento, né? Um rapaz que perdeu a liberdade, mal visto na cidade, teve um surto de cardíaco e morreu. Isso aí não é, todo mundo é maníaco, né, rapaz? Se você é roubado e não pode fazer nada, então tem um efeito psicológico de retorno que rebate sobre a imagem, né, que atinge a moralidade da pessoa, ela se sente doida, burra, idiota, foi confiar em não sei quem, eu fui confiar naquele meu amigo, era que ele levou minha mulher embora. Eu suspeitei, eu mandei embora com o meu dinheiro, era meu amigo. Então, o Machado está usando aqui a petalogia, né, que é assim, a palavra engana, você acredita numa coisa e a outra,
Mas a maneira como o Machado utiliza a petalogia não é no humorista, assim, de fazer piada de salão, não. Ele traz para a realidade mesmo. A linguagem humana já é em si mesmo petalógica, né? A linguagem já é, assim, partidária da mentira, né? Amiga da mentira. Então ele vai falando que ele perdeu, tornou-se um doido, mas um doido racional, né? Um doido inteligente, com juízo, porque você fica meio doido com algum juízo. Se você não perder a juízo, se você perdeu o juízo, aí bagunçou de vez, né? Parece o Hamlet também, né? Estava meio doido, mas com juízo, né? Porque o fantasma do pai aparece e fala assim: meu filho, eu fui assassinado, né? Uma artimanha que o Shakespeare criou para dizer que tinha um zumbido na cidade, dando conta que a esposa dele andava de caso com um irmão mais jovem. Então, esse desgosto que leva à morte, né? Assim, você se sente velho e está sendo traído, ou vai que seja, e aparece a mesma coisa no Rei Lear também, né? Ele transfere a herança dele para 3 filhas. Assim que ele transfere a herança, os filhos, né? Porque ele é cruel demais, né? É aí que mora o perigo, né? Ele foi ficar hospedado numa das 3 fazendas, um filho falou assim, mas pai, você tem inimigos, eles podem vir aqui invadir a fazenda, mas filho, claro que eu tenho inimigos, foi lutando com eles que eu conquistei esse território, estou te dando. Mas eles vão me atacar aqui, eles têm que atacar você. Ou seja, me dá só a fazenda, pode ir embora. Porque o pai, quando transferiu para os 3 filhos, ele ficava com 100 escudeiros de defesa, habitando, ora numa, ora noutra fazenda, de empréstimo. E Essa os filhos. última fala, Sensei, me lembrou aquela novela lá do Hum, O Rei do Gado, né? Os Medzenga e os Berdinazzi. é. Então, a linguagem é petalógica, assim, você vai confiando nos compromissos e o outro lado está olhando só a vantagem, né? Então, essa frase do Machado, né? Porque eu botei sublinhado aqui durante a apresentação, para não gastar muito caractere, né? Não gastar letras, são até 5.000 no máximo, os títulos que o Machado, gênero original, né? Caiporismo, porque ele fala aqui, né? Uma palavra para indicar a fatalidade de um homem chama-lhe caiporismo. A fatalidade, então, é a vida aplica esse golpe na pessoa. Aquela outra frase lá do Anel de Polícrates, a vida é igual um cavalo que tenta te derrubar no chão. A própria vida, né? A própria vida, pelo andar balançante dela, exigir de você a luta cotidiana, você vai para a rua e é atropelado. Então, a própria vida faz com que você tenha que montar nela para ela não te derrubar no chão. Ele usa uma metáfora do cavalo com a vida, né? Então, há um caiporismo permanente ligado à existência, que é o tempo todo você pode ser traído, inclusive por você mesmo, por acreditar nas coisas, né? Bom, aqui essa ideia do, né, aqui dessa traição que vem da pessoa ter acreditado e acabou enganando-se, né? Permanece do início ao fim da obra de Machado, porque lá no último, mais famoso romance dele, pelo menos, né, que depois veio Esaú e Jacó, Dom Casmurro, a gente já conversou muito sobre isso, mas para quem não leu isso aqui, não tem ainda, né? Aqui a gente está enjoado de saber, mas vai para um grupo que vai ler aqui, né, editores da Todavia, né? E nunca leu desse modo como nós estamos lendo, né? Ser a razão de tudo isso, que é a causalidade da diferença, a vontade de Deus explicará tudo. Rir-se é natural. As palavras que o Machado põe na boca da mulher, Capitu, né? Rir-se. O Bento ri. O riso é um princípio da petalogia, tá vendo? O riso é quando a mentira aparece e você ri, né? Vai aparecer a mentira aqui dizendo: é motivo de riso a justificativa, não acredito em Deus, que eu creio.
Motivo de riso essa justificativa dada por Capitu, que ainda afirma a vontade de Deus explica tudo. Se Bento acreditasse em Deus, iria compreender que, quando Deus quiser, o filho nasce com as feições do amigo. Então, a peça é mais uma bufoneria, né? É mais na linha do teatro de comédia do que o que interpretam. E agora, saiu um livro recente aí de um jurista de 700 páginas, retraceando tudo que mostra que Capitu é inocente. Fala, Freud. Eu ia dizer que parece um misto de ironia com sarcasmo, né? Por aí. A pessoa tá em consciência, em plena consciência, mas enxerga uma realidade. Porque você não acredita que... em Deus, Rodrigo. Se você acreditasse em Deus, entendeu? Você não acredita, então você precisa acreditar em Deus, rapaz. Aí você vai acreditar em mim também, né? Porque ela disse que se você acreditar em Deus, você acredita no que eu falo. É muita sacanagem, né? Mas é assim que o Machado põe. Essa uma argumentação de pegadinha, né? Uma pegadinha. parece pegadinha. Essa argumentação de Capitu é uma ironia construída por Machado à gravidez divina de Maria, lembrando o livro A Vida de Jesus, de Renan, que foi vetado pela censura na época, né? Por apresentar Cristo como ser humano, então nascido como nós nascemos, né? Machado admirava o gênio original em Renan, em sua originalidade e ousadia de atravessar o Rubicão publicando esse livro, que foi vetado, né? Na época ele foi proibido, em 63. Em 95, 30 anos depois, quando Renan vai à morte, ele publica umas 5 ou 6 crônicas na A Semana e também um conto para a Henriqueta Renan, que a gente devia até ler esse conto, que é a irmã que cuidou do Renan, né? O Renan ele tinha algumas dificuldades assim, e a irmã cuidava dele, a Henriqueta Renan. Não tem por detrás desse cenário que em 95 morreu Ernest Renan, que em 63 o Machado tinha lido o livro dele e elogiado por defender Cristo como humano e não como foi concebido, né? Fala, Freud. Eu só queria comentar. Hoje eu estava, no final da tarde, eu estava na casa da minha avó e eu não lembrava. Aí eu olhei na estante assim, tinha um Buda lá, um Budinha, uma estatuazinha de. Enfim. Aí, ué, velho, a senhora ainda tem esse Buda? Era coisa do seu avô. Mas eu deixo escondido ali porque isso não é de Deus, não. É coisa do capeta. A senhora não sabe quem é Buda? Eu não, nem quero saber. Meu Mas ela Deus. guarda, né? Mas ela guarda, ela não jogou fora, porque se tivesse certeza absoluta, já tinha posto no lixo, né? Ou, sei lá. Mas ela guarda em respeito. Então, aqui, repercutindo na obra Dom Casmurro, tem argumento de Deus aqui, de Renan, né? Que o Machado não informa. Ó, gente, aqui é Capitu, ele não faz os comentários do diretor, né? Um outro livro que ele publicaria dizendo aqui eu quis dizer isso, ali eu quis dizer aquilo. Se ele fizesse isso, daria a chave de leitura do o Dom Casmurro não ia ser mais, não teria nada, né? Então fica escondido por detrás, procura quem quiser entender, que entenda. Então ele tem uma psicologia nova, né? Que é o modo psicológico da gente também ser vitorioso no mundo, onde você não revela as suas estratégias, né? Há uma psicologia na literatura do Machado que mostra a dificuldade na psicologia do relacionamento, devido ao necessário jogo com as palavras, né? Até para o seu namoro, assim, seu marido, sua mulher, você não fala tudo, né? Você mantém uma reserva de proteção, né? Para compreender a psicologia do narcisismo existente em Machado de Assis, foi necessário antes o estudo combinando as cartas privadas com a obra pública de Freud, que resultou neste livro aqui. O narcisismo foi uma consideração tardia feita por Freud somente em 1914, quando ele disse que
uma parte oculta, né? Esta parte da alocação da libido narcísica ficou oculta, ele não viu, porque o ponto de partida dele, como médico atendendo na urgência na clínica, foram as pessoas doentes. Ele não via ali um ferido do narcisismo, né? Notamos apenas as emanações dessa libido, aquilo que sai da pessoa, né? Que é o comportamento dela na realidade, no caso, né? Quando você escuta os relatos, né? Como é que é na sua casa? A pessoa fala, são as coisas que aparecem, mas o que vem lá de dentro, nem a própria pessoa sabe, menos ainda o analista. Os investimentos de objeto que podem ser avançados para fora e novamente recuados ao eu, né? Tá vendo? Isso ele vai escrever em 1914. Aqui está incluído Jung, né? Não se pode ver os pensamentos ocultos do Jung, né? A libido narcísica ficou inicialmente oculta em Freud e o ponto de partida eram os sintomas neuróticos. Está vendo que diferença? O Machado, com 19 anos, tinha ponto de partida o engano, que levou a ser louco, doido ou varrido. Aqui, o Freud vai dizer claramente que ele não tinha visto. A libido ficou oculta, o ponto de partida era a doença, notamos apenas as doenças visíveis, resultantes da incidência psicológica sobre o corpo, notamos apenas as emanações, que é a parte visível, etc, etc. Não é que faltasse a Freud a compreensão do narcisismo, ele deixou isso evidente numa carta a um amigo colegial Flux, quando tinha 16 anos de idade e estava no ensino médio. Ainda bem que tem um livrinho de cartas de Freud, tá vendo? Se não tivesse. Te direi ao amigo, né? A verdade, esse é um texto que nós já batemos, mas que quase ninguém lê. O livrinho de cartas do adolescente Freud, nenhuma vez no mundo até hoje foi considerado como material válido para consultar a teoria psicanalítica. Pode uma coisa dessa? Só vale o que a pessoa diz publicamente, na ciência, né? Agora estão considerando, pouco a pouco, por isso que a Todavia está pedindo relatos autobiográficos, né, também. Penso eu. Aquele livro do Freud seria ótimo para esse concurso da Todavia, né? Mas já é publicado. Só serve material inédito. O livro do Freud seria ótimo porque está incluindo o mundo privado que a ciência não quer aceitar muito como válido para efeito científico, né? Então, o jovem Freud já dizia, como vai dizer os pacientes que irão ao consultório dele futuramente. Vou te falar só a verdade, mas ó aqui, tá? Sem verdade, sem dissimulação, somente a você, espero que nenhum olhar alheio veja minha carta. E se alguém vê, se ocorrer e você não estiver em condições de impedir, esqueceu na mesa lá, né? É bom lembrar disso, que naquele continho chamado Anjo da Donzela, que a gente leu, o Tito saía, mas deixava as cartinhas, os poemas dele em cima da mesa. E a Cici, a menina ia lá e, acho que era Helena, né? Lia tudo. Então, você vai deixar na mesa, alguém lê. Se alguém ver, não me escreva nada sobre isso, eu não quero nem saber, porque se você me disser, termina a verdade, você só vai receber bom dia, boa tarde, boa noite, frases polidas, né, sociais, das quais não se pode tirar nada. Vê só o que o rapaz fala aqui. Em público, somente frases polidas. A linguagem figurada, né? Com metáforas, metonímia, você não diz as coisas em público. Motivo que dificulta compreender com clareza o que está acontecendo, que é justamente o Hamlet, né? Fica louco porque está tudo dito, mas não pode dizer. Mesmo levando um teatro onde o Cláudio vê ele cometendo o crime, ele manda suspender a peça porque confessou o crime ali quando suspendeu, né? Vai conversar em privado com a mãe, precisa matar o Polônio, porque a conversa com a mãe não poderia ter uma testemunha. Mata meio sem querer, o Polônio espirra de trás das cortinas. Bom, então, você não sabe o que está acontecendo na realidade, porque você fica assim, pateta. Foi quem que disse? Ninguém disse quem disse, né? A verdade sem dissimulação, né? A verdade natural, somente espaço privado.
Esse conhecimento do narcisismo não foi suficiente para Freud desconfiar do amigo e príncipe herdeiro Jung, com quem manteve relação de amizade em estilo Pílades e Orestes, onde publicou, em 1913, Não é minha intenção negar que o drama do Rei Lear pretende enfatizar duas sábias lições. Aqui o Freud lendo, então, Shakespeare, tá? Onde ele vai se instruir? Na cultura, né? Vai procurar comprovantes externos à relação. Senão vão dizer, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua cabeça, não é da minha cabeça, não. O Rei Lear já está lá mostrando que o pai trai o filho trai o pai. Pretende enfatizar duas sábias lições. Primeira, de não se deve renunciar a seus bens e seus direitos ainda em vida. Né? Não transferir a herança para os filhos em vida. Não se deve de que se deve aprender a não aceitar elogios como se fosse dinheiro vivo. Também há sugestões de que ele quis nos expor à tragédia da ingratidão, aqui é um recado para o Jung, né? Cujas ferroadas ele lá e eu também aqui, sentimos na própria pele. O narcisismo, então, está aqui, né? 1913, antes do artigo, 1914. O filho de uma puta estava pegando as minhas cartas e escrevendo um livro. Em novembro de 1911, o Freud mandou uma carta para o Jung, como se falasse assim, Jung, tem um autor aqui que escreveu um ótimo livro, rapaz. Eu estou bobo de ver esse livro que ele escreveu. Mas, já que eu estou dizendo, esse autor é o senhor, viu? Quer dizer, imagina só, você pega um livro, né? Você vai escutar lá fora, a pessoa está usando as suas informações. O narcisismo inclui a traição, muito explorado em Machado, aí todo lugar, né? Todo lugar tem traição no Machado, principalmente em Brás Cubas. Virgília tem até uma casa. O narcisismo inclui a traição, muito explorado por Machado, procura-se um homem com a lanterna de Diógenes, né? Um homem, né? Porque a pergunta lá do Diógenes era assim, cadê o homem? Eu só vejo rato aqui no mundo, né? Só tem sem vergonha. Tem algum homem em algum lugar? Eu queria conhecer. Tem uma história. Hum. Desculpe. Tem uma história engraçada. Quando eu era. Acho que. Eu tava voltando de ônibus com meus amigos, que a gente tinha ido assistir um filme no cinema. Acho que era X-Men. Enfim. E eu tive uma ideia para escrever um livro. Inclusive é o livro que. Galera, eu não posso falar o final. Mas eu tava do lado com um amigo meu que escreve também. Ele escreve muito. Aí, velho, eu tive uma ideia para um livro aqui, não sei o que tu acha? Eu acho que tem um cara aqui atrás anotando suas ideias aqui. Um caderninho. Isso aí. Procura-se um homem que não faça isso, né? Ficar atrás anotando no caderninho. Procura-se um homem com a lanterna de Diógenes ao meio-dia, né? A ironia de Diógenes era tão grande que a lanterna ficava ao meio-dia, com sol e tudo. Se você encontrar um, me traga aqui, que eu queria conhecer pessoalmente esse homem. Estudando a obra de Machado após Freud, compreende-se que existe nela uma psicanálise sob a forma de literatura, como escreveu no Alienista, que ele diz que está a nova doutrina psicológica, né? Isso em 82. Em 85, nesse dia, quando ele, metafísica, né, em 2022 e tal, abraçarão uma psicologia nova que eu escrevi. Talvez tenha chegado esse ano com esse livro que o leitor tem em mãos, aqui tem um índice, né? Então, isso aqui nós estamos enviando para a editora, né? Como sendo o trabalho. Deixa eu ver como é que eu saio aqui agora, hein? Tem um negócio aqui para sair, né? Vou fazer assim. Trazer o próximo texto, né?
Bom, então, esse texto que a gente não leu ainda, ficou devendo ler, de 1878, 28 de maio, perto do momento que vai surgir depois o Brás Cubas, né? Que é, então, o próprio elogio do narcisismo, né? Um elogio de si próprio. O narciso, que é o vaidoso, se autoelogiando no espelho. Logo que a modéstia acabou de falar, com os olhos no chão, a vaidade impertigou-se e disse: Damas e cavalheiros, acabais de ouvir a mais xoxa de todas as virtudes, a mais pecaminosa, né? A mais porque mente, né? Fingindo que não é vaidosa. A mais estéril de quantas, que é a modéstia, né? A mais estéril de quantas podem reger o coração dos homens. E ides ouvir a mais sublime delas, a mais fecunda, a mais sensível, a que pode dar a maior cópia de venturas sem contraste. A modéstia seria falsa, a virtude é verdadeira, que ela não esconde. Que eu sou a vaidade, classificada, então, eu em primeira pessoa, né? O Machado é tão miserável, né, que ele cria uma personagem onde ele é ele mesmo, a própria vaidade falando. Que eu sou a vaidade, classificada entre os vícios por alguns retóricos de profissão, mas, na realidade, a primeira das virtudes. Não olheis para este gorro de guizos, nem para estes punhos carregados de braceletes, nem para estas cores variegadas, com que me adorno. Não olheis, digo eu, se tendes o preconceito da modéstia. Mas se não tem esse preconceito, reparai bem que estes guizos e tudo mais, longe de ser umas cascas ilusórias e vã, são a mesma polpa do fruto da sabedoria. Uma vaidade é a polpa do fruto da sabedoria, então é inteligente, né? Reparai mais do que vos chama a todos, sem os biocos e meneios daquela senhora, minha mana e minha rival. Botei um textinho lá no grupo hoje, em Vitória tem um condomínio caríssimo aqui, rola uma conversa que lá mora uma cortesã daquelas da época de, né? Uma cortesã mesmo. Desce para a piscina com aquele biquinizinho. Por questionar o síndico, como é que pode morar uma cortesã? Rapaz, ela paga o condomínio, as contas, todas certinhas. É verdade que chegam os clientes, né, visitar, tem mais familiares também vão. Ela tem um carrão dela, anda muito bem vestida. Quase uma geisha, né? Então, justamente. Então, você vê, sabendo fazer o jogo, ela pode, não tem crime nenhum, ninguém pode fazer nada, né? As esposas, as mães, os maridos, ficam ali, né, morando junto. Deve cobrar uma fortuna por ter toda essa capacidade, né? É bem quista na cidade, consome e paga bem. E também outra coisa, né? O que ela faz no quarto com quem ela paga o serviço dela, não cabe a ninguém ficar questionando, né? Muito interessante. Então, está assumido, né? A polpa da sabedoria, tá vendo? A mesma polpa. Burro é quem é a mulher que trabalha, né? Se eu fosse mulher, ia casar com um homem, ia ter que me pagar tudinho. Só me leva para a cama depois que, né? Quem falou isso era Aristófanes, lá antes do Sócrates. Se as mulheres se reunissem, fizessem um sindicato assim de, né? Nenhuma delas furar a fila, o cara não vai pular o muro nunca, ele tem que ir para a cama com ela e falar assim, agora, meu amor, né? Geladeira nova, sofá novo, ouvir já a sua renda, né? A mesma polpa do fruto da sabedoria.
a vaidade, né? Porque o ser vaidoso no mundo é a mulher, né? E o Machado diz que, inclusive, é um... Então, vamos para frente. Reparai mais que vos chamo a todos, sem os biocos e meneios daquela senhora, minha mãe e minha rival, que é a falsa vaidade. A modéstia é preconceituosa, né? A virtude, a vaidade é assumida. Digo a todos porque o Machado tem um negócio nele que ele consegue se vestir de vaidade, fazer um personagem ele mesmo, tá vendo? Pode dizer o que é a vaidade, né? Digo a todos porque a todos cobiço, ou sejais formosos como Pares, ou feios como Tércites, gordos como Pansa, magro como Quixote, varões e mulheres, grandes e pequenos, verdes e maduros, todos que correspondes este mundo, todos os seres humanos, né? A vez de compor o outro. A todos falo, como a galinha fala aos seus pintinhos, quando os convoca à refeição, e, a saber, com interesse. A todos falo com interesse, com graça e com amor. Porque nenhum ou raro poderá afirmar que eu o não tenha alcançado ou consolado. Eu, a vaidade, né? Ninguém vai me negar. É impressionante a capacidade discursiva que ele faz, né? Que ele transfere para você a vaidade que é dele, né? Ninguém dirá que não tem. Onde é que eu não entro? Onde é que eu não mando alguma coisa? Vou do salão do rico aos albergues do pobre, do palácio ao cortiço, da seda fina e roção ao algodão, escasso e grosseiro. Faço exceções, é certo, infelizmente. Mas, em geral, tu que possuis, busca-me no consolo, no encosto da tua otomana. Tu que possuis, né? Entre as porcelanas da tua baixela, na portinhola da tua carruagem. Que digo eu? Busca-me em ti mesmo. Busca a mim em você. E você tem a vaidade, né? Nas tuas botas, na tua casaca, no teu bigode. Busca-me no teu próprio coração. Tu. Aqui ele fala em espelho, né? Quase não é lido assim, sob a lógica do espelho, Machado de Assis, né? Mas Busca é muito interessante isso, muito, né? porque, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal. Pessoal, todo mundo diz, pessoas, amigos, família, que eu sou muito bonito. Ô, cachorro. O Bem na hora cachorro que eu tô até falando. latiu. Quando você falou, ele até latiu. Ele concordou ou discordou? Será que ele concordou ou discordou? Porque ele latiu na hora que você falou bonito, Não ele latiu. sei. Hein? Bom, para concluir, a Ó, de pessoa novo. quer que você esteja bonita. Por que você quer que eu esteja bonito? Então, sei lá, é uma loucura. É uma vaidade que é do espelho posterior de uma pessoa para outra. É. Por que você quer que eu esteja bonito? Agora eu fiquei encafifado aqui. O cachorro entendeu alguma coisa, porque latiu exatamente quando você se apresentou falando bonito, tá vendo? Ele entende. Alguma coisa tem aí que é preciso estudar com mais carinho agora, né? Será que chega nele a vaidade? Busca-me em ti mesmo, meu cachorrinho. Tu que não possuis nada, perscruta bem as dobras da tua estamenha, os recessos da tua velha arca. Lá me acharás entre dois vermes famintos. Não mexe nesses vermes, não, eles são meus, tá? É meu fedor de chulé, dá licença. Respeito comigo. Ou ali, ou no fundo dos teus sapatos sem graxa, tá vendo? Meia furada, né? Cueca suja, ou entre os fios da tua grenha sem óleo. Valeria a pena ter se eu não realçasse os teres? Tá vendo? Realço o ter, né? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que mandaste vir de tão longe esse vaso opulento? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que encomendaste a melhor fábrica o tecido que tiveste, a safira que te arreia, a carruagem que te leva? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo? 3 vezes. É raro Machado repetir assim. Não é repetitivo para enfatizar, né? Que ordenaste esse Isso, Antônio e isso me pediste... leva a outro. Ah, Desculpe. Me leva a outro raciocínio. A pessoa quer te ver bem
Ou ela quer ver um espelho de si mesma, É lógico. dentro do narcisismo? É porque o Machado ele tem na lógica do narcisismo assim: eu vou te ajudar, eu quero que você fale que eu te ajudei, mas fica só nisso, não me precisa pagar nada por isso. Mas o reconhecimento precisa ser dado, porque senão você não vai fazer nem o bem mais, né? O bem é compreensível que seja praticado, pelo menos se ele for reconhecido. Não precisa, o professor não vai depois cobrar do aluno dele que virou médico, professor lá do bairrozinho onde você estudou quando era criança, né? Agora você é médico, empresário rico. O professor não vai cobrar direito sobre aquilo, mas é um reconhecimento que você vai dar, né? Eu estudei com a professora Glória, ela teve paciência de me ensinar as primeiras letras. O reconhecimento é o mínimo que você pode dar para a pessoa ter ânimo para trabalhar, né? Então, a vaidade, nesse sentido, é um trabalho positivo, né? Se fosse seguir nessa linha, né? Você disse tudo, sensei. Mas é o que funciona, né? É o que a gente sabe, né? Você espera dos filhos, aí, mas os filhos hoje em dia botam o pai no asilo, não quer nem saber dele, porque vigora um egoísmo, assim, que tá estranho, né? Mas ele fala aqui, então, foi para esconder ou mostrá-lo que ordenaste este festim babilônico e pediste ao pomar os melhores vinhos. E tu, que nada tens, por que aplicas o seu salário de uma semana ao jantar de uma hora, senão porque eu te possuo, né? Está possuído pela vaidade. E te digo que alguma coisa deves parecer melhor do que és na realidade. Uma aparência maior, né? Por que levas ao teu casamento um coche tão rico e tão caro como o do teu opulento vizinho, quando podias ir à igreja a pé? Por que compras essa joia e esse chapéu? Por que talhas o teu vestido pelo padrão mais rebuscado? Então, aqui, peguei uma comentadora aqui, mas nem vou ler não, porque perde tempo. Fica jogando, não entende. Uma breve análise do momento histórico da publicação do conto, como se não fosse agora isso. No ano da publicação, a literatura ainda era considerada romântica, mas Machado, antes da consagração ao se apresentar na obra, a vaidade define-se como a primeira das virtudes, embora alguns a classifiquem como vício. Desde o começo, aprendemos a ser modesto. Então, o comentador, como ele não lê como um dado estrutural, né, ele não compreende que ele está fazendo uma ironia, né? O elogio da vaidade denuncia a superficialidade humana. A vaidade age de forma semelhante à loucura. Faz sentido que é meio semelhante à loucura, mas, né? Vamos para o 3. Capítulo 3. Quem é esse que aí vem com os olhos no eterno azul? É um poeta. Vem compondo alguma coisa, segue o voo caprichoso da estrofe. Deus te salve, Píndaro. Estremeceu, moveu a fronte e desabrochou em riso, Píndaro. Que é da inspiração? Fugiu-lhe, a estrofe perdeu-se entre as moitas, a rima esvaiu-se-lhe por entre os dedos da memória, que chamaram ele, né? Deus te salve, Píndaro, ele voltou à realidade. Não importa, fiquei eu, a vaidade, com ele. Quem chamou o Píndaro foi a vaidade, né? Deus te salve, Píndaro. Eu, a musa décima, e, portanto, o conjunto de todas as musas, pela regra dos doutores de Garanello. Que ar beatífico, que satisfação sem mescla. Quem dirá a esse homem que uma guerra ameaça levar 1 milhão de outros homens? Quem dirá que a seca devora uma porção de país? Claro, ele é um poeta, né? Está fora da realidade. Nesta ocasião, ele nada sabe, nada ouve. Ouve-me, ouve-se, eis tudo. Um homem caluniou-o há tempos, mas agora, ao voltar à esquina, dizem-lhe que o caluniador elogiou. Então, quem mentiu, quem caluniou, agora está elogiando. Não me fale nesse maroto. Ele te elogiou, disse que é um poeta enorme. Outros o têm dito, mas são homens de bem e sincero. Será ele sincero? Confessa que não conhece poeta maior.
Peralta, ele começa a mudar. Primeiro começa a negar, ele vai mudando de ideia. Peralta, naturalmente, arrependeu-se da injustiça que me fez. Poeta enorme, disse ele. Tá vendo? O maior de todos. Adelmo, você é muito bom, rapaz. Adelmo, você é fera, inteligente pra caramba. Aí você vai enchendo, né? Esquece os dissabores todos. Não creio. O maior? Você é um mal que você não existe. Não contestarei nunca os seus méritos. Não sou como ele que me caluniou. Isto é, não sei, disseram-me. Disseram-me que ele caluniou. Já não sei se foi ele. Disse tanta mentira, tem gosto, maroto. Tá vendo? Ele tem gosto. É um pouco estouvado, às vezes, é um pouco estabanado, né? Mas ele tem gosto. Não contestarei nunca os seus méritos. Foi trocando, ó, foi mudando, mudando. Haverá pior coisa do que mesclar o ódio às opiniões? Eu não lhe tenho ódio, nenhum ódio. Ele é meio estouvado só, mas ele é imparcial. Ele reconhece que eu sou um bom poeta. Uma semana depois, vê-lo-eis de braços com o outro, à mesa do café, à mesa do jogo, alegres, íntimos, perdoados. O Machado, ele sacaneia de tal maneira que você compreende assim, a vaidade é útil para dar o perdão. Também serve, né? Tá vendo? A vaidade, se você elogiar e pedir perdão pela calúnia, né? Mesmo que esteja mentindo, falando que é um grande poeta. Quer dizer, naquele outro conto, quando falou três tesouros perdidos, que a vaidade está incluída e pode levar à loucura, ou a linguagem é petalógica o tempo todo, né? A petalogia da linguagem está aqui, né? De um instante para outro, numa estrofezinha rápida, mudou tudo. E também precisa ser assim, né? Senão você vai matar todo mundo, ou vai virar inimigo de todo mundo. A pessoa veio, pediu perdão, quer reconciliação, né? A merda do mundo é assim mesmo, né? Agora você vai ter só um pouco mais de cuidado com esse sujeito, né? Porque ele não é muito consistente, né? Então, eles estão amigos uma semana depois, na mesa de jogo, né? Alegres, íntimos e perdoados. E quem botou esse ódio, velho, se não eu? Quem verteu o bálsamo do esquecimento nesses dois corações que não se conciliavam? Eu, a caluniada amiga do gênero humano. Tá vendo? Eu é a vaidade e eu também sou o autor, o Machado, né? É um jogo de calúnia. Eu sou amigo do gênero humano. O autor está meio que escondido no personagem, dizendo que eu, né, percebo a realidade a partir da vaidade, né? Dizem que o meu abraço dói. Calúnia, amados ouvintes. Não escureço a verdade. Essa frase, meu abraço dói, com essa frase, não escureço a verdade, parece que quer dizer assim, mostrar a vaidade, que seria dar o abraço, dói porque ninguém quer ser visto como um vaidoso, né? Mas ele não esconde a verdade, é isso mesmo. Às vezes há no mel uma pontinha de fel, mas, como eu dissolvo tudo, chamai aquele mesmo poeta, não Píndaro, mas Trissotim, e vê-lo-eis derrubar o carão, estremecer, rugir, morder-se como os olhos de bocage. Desgosto convém, mas desgosto curto. Ele irá, daí, remir-se nos próprios livros. A justiça que um atrevido lhe negou, não lhe negarão as páginas do livro. Tá vendo? Também é uma forma de dizer assim, se você foi maltratado, desprezado, sei lá o quê, você se recompõe de alguma maneira em um outro lugar, né? Como o Machado vê o homem humano, o ser humano, como, né, uma multidão de vaidosos, cada um se defende no seu amor por si mesmo de alguma maneira, né? A justiça que foi É, negada, a justiça, aquela.
Hã? Aí a gente busca pela dignidade, né? Pela dignidade. Isso aí. Porque ele vai, daí a pouco, ele fala aqui, o remisso nos livros, né? É muito também o que o Machado fazia, remisso nos livros, remirar-se, né? A justiça que o atrevido lhe negou, o livro vai dar de volta. Ó, a mãe que gerou o filho, que o amamenta e o acalenta, que põe nessa frágil figurinha o mais puro de todos os amores. Essa mãe é Medeia, que matou os 3 filhos, tá vendo? No mito de Jasão com Medeia, ela perde o marido e, por vingança, mata os filhos na frente dele. Todo esse amor e carinho, ela pode, de um instante para o outro, negar as crias que teve, né? Se a compararmos àquele engenho que se consola da injúria, aqui está fazendo uma crítica à Medeia, né? Porque engenhosa, que se consolou do fato de ter sido injuriada e matou os filhos. Não precisava isso, nem bastava outro movimento, né? Mas é um mito só, né? Relendo-se. Porque se o amor da mãe é a mais elevada forma de altruísmo, de amar o outro, o dele é a mais profunda forma do egoísmo, né? O que faz aquilo ali. E só há uma coisa mais forte que o amor materno, que é o amor a si mesmo. Está dizendo aqui que Medeia amava mais ela mesma do que os filhos. Portanto, matou os filhos para vingar-se do marido. Vede este outro, que palestra com homem público. Palestra, disse eu, não, é o outro que fala. Ele nem fala e nem ouve. Os olhos entornam-se-lhe em roda aos que passam. A espreitar se o veem, se o admiram, se o invejam. Não corteja as palavras do outro. Não lhes abre sequer as portas da atenção respeitosa. Ao contrário, parece ouvi-las com familiaridade, com indiferença, quase em enfado. Tudo tu que passas diz contigo. Quem vê de fora, né? Que é um homem público, né? Junto com o eleitor dele. Vê de fora diz, são íntimos. O homem público é familiar desse cidadão, talvez parente. Quem lhe faz obter esse teu juízo, senão eu? Quer dizer, se você tenta ainda ver, quem faz isso é tu que está de fora, né? Quem faz você ver assim sou eu, a vaidade. Que quer ainda ver agradável, quer dizer assim, né? O quer compreender, né? O que se passa lá fora. Como eu vivo da opinião e para a opinião, dou àquele meu aluno as vantagens que resultam de uma boa opinião. Isso é, dou-lhe tudo. Agora, contemplar é aquele que tão apressadamente oferece o braço a uma senhora. Ela aceita, quer seguir até a carruagem, e há muita gente na rua. Se a modéstia animar o braço do cavalheiro, ele cumprira o seu dever de cortesania com uma parcimônia de palavras, com moderação de maneiras imiseráveis. Mas o outro, né, quem lhe anima sou eu, e é por isso que ele cuida menos de guiar a dama do que de ser visto dos olhos do outro. O modesto ia fazer sem se exibir muito, já o outro quer mostrar para todo mundo que ele ajudou a atravessar a rua. Por que não? Ela é bonita, graciosa, elegante, a firmeza com que assenta o pé é verdadeiramente senhorio, através da outra, né? Vede como ele se inclina e bamboleia. Riu-se? Não vos iludais com aquele riso familiar, amplo, doméstico. Ela disse apenas que o calor é grande, mas é tão bom rir para os outros, é tão bom fazer supor uma intimidade elegante. Não deveríeis crer que me é vedada a sacristia? Agora ele vai para a sacristia, né? Lá tinha que ser vedado, ser vaidoso, né? Você acredita que é vedado chegar à sacristia? De certo, acredita. E, contudo, acho meio de lá penetrar, uma ou outra vez, às escondidas, até as meias roxas daquela grave dignidade, a ponto de lhe fazer esquecer as glórias do céu pelas vanglórias da terra. Chega a esse ponto, né?
está na sacristia, consegue converter. O que seria uma atenção? Aí isso é bem machadista, né? É ele tentando acabar com a hipocrisia, né? É, Aquele celibato. aqui é exatamente. Quer dizer, o pároco é tão bom que enche a igreja. Vem um pároco ruim, a igreja é vazia. Então ninguém quer saber de céu, quer saber do pároco, né? Mais ou menos isso. Verto-lhe o meu óleo no coração, e ela sente-se melhor, mais excelsa, mais sublime do que esse outro ministro subalterno do altar, que ali vai queimar o puro incenso da fé. Porque não há de ser assim, se agora mesmo penetrou no santuário esta garrida matrona, ataviada das melhores fitas para vir falar ao seu Criador. Tem um conto que a gente já leu, né, que duas senhoras animam uma igreja que está abandonada, a igreja começa a reluzir devido às duas senhoras competindo. Então, o cidadão não tem fé, né, ele quer ver a festa. A antífona continua, a música não cessa, mas a matrona suplantou Jesus, ó. É mole? Na atenção dos ouvintes. Ele que dobra as curvas, abre o livro, compõe as rendas, murmura a oração, acomoda o leque, traz no coração duas flores, a fé e eu. Eu estou lá. A Celeste colheu-a no catecismo, que lhe deram aos 10 anos. A terrestre colheu-a no espelho, que lhe deram aos 8. São os seus dois testemunhos. E eu sou o mais antigo, o mais primeiro de todos, que ele vai falar agora, né? Da cova, né? O mais antigo. Eu perderia o tempo se me detivesse a mostrar um por um todos os meus súditos. Perderia o tempo e o latim. Omnia vanitas. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, né? Omnia avantes. Aqui é latim, omnia, acho que é tudo, né? Para que citá-los, arrolá-los, se quase toda a terra me pertence? E digo quase, porque não há negar que há tristeza na terra. E onde há tristeza, aí governa a minha irmã bastarda, né? Cabisbaixa, a modéstia. Aquela que ali vedes com os olhos no chão. A alegria sobrepuja o enfado, e a alegria sou eu. Deus dá um anjo guardador a todo homem, a natureza dá-lhe outro, e esse outro é nem mais, nem menos, esta vossa criada, que recebe o homem no berço para deixá-lo somente na cova. Que digo? Na eternidade, porque o arranco final da modéstia, que aí lês nesse testamento, essa recomendação de ser levado ao chão por 4 miseráveis, né? Essa cláusula sou eu que a inspiro e dito. O contrato de enterro, né? Última e genuína vitória do meu poder. Demais, né? Até na hora da morte, o cadáver tem o prazer de ser conduzido à sepultura por 4 que carregam. E a vaidade ri, né? A alegria sou eu. Ó, a outra, que tem ela feito no mundo que vale a pena de ser citado? Foram as suas mãos que carregaram as pedras das pirâmides? Foi a sua arte que entreteceu os louros de Temístocles? Que vale a charrua do seu Cincinato ao pé do capelo do meu cardeal de Retz? Virtudes de cenóbias são virtudes? Engenhos de gabinete são engenhos? Traga-me ela uma lista de seus feitos, de seus heróis, de suas obras duradouras. Traga-me, e eu a suplantarei, mostrando-lhe que a vida, que a história, que os séculos nada são sem mim. Nada é sem a vaidade, é demais, né? A vida, a história, os séculos. O homem tem a imagem, né? Sempre, né? Qualquer que seja a cultura, né? Vai ter a imagem. Até nas tribos tem um pajé, aquele monte de brinco, né? Aquele troço na cabeça.
as cerimônias. Não vos deixeis cair na tentação da modéstia. Começou aqui como se fosse o Pai Nosso. Ó. Não vos deixeis cair em tentação da modéstia. É a virtude dos pecos, dos pecadores. Achareis, de certo, algum filósofo que vos louve, e pode ser que algum poeta que vos cante. Mas louva-minhas e cantarolas têm a existência e o efeito da flor que a modéstia elegeu para emblema. Cheiram bem, mas morrem depressa. Escasso é o prazer que dão, e ao cabo definhareis na soledade. Comigo é outra coisa. Achareis, é verdade, algum filósofo que vos talhe na pele, algum frade que vos dirá que eu sou inimiga da boa consciência. Mentiras. Não sou inimiga da consciência, boa ou má. Limito-me a substituí-la quando a vejo em frangalhos. Chega a ser duro de ler, né? Assim, é muito poético, né? Que no meio da poesia tem uma malhação desgraçada, né? O que você está acompanhando a leitura, Juliana? Está acompanhando, Roberto? Eu vou ler o da Juliana aqui, eu achei interessante. Pense nas leituras, vírgula, sempre partem de si para entrar no diálogo, como o que lê. Ponto. Aí ela agradeceu o texto. Esse texto é muito bom. Impressionante o texto, né? Tão mal explorado, né? Pouca gente se dedica a ele assim, com essa leitura que a gente está fazendo, né? Como que o autor faz um comentário ambíguo, né? Ao mesmo tempo que crítico, também elogioso ao ser humano, né? É um misto, é duplo sentido, né? Precisa a vaidade, porque aquela outra comentadora falou que vaidade, loucura, etc. Não é bem isso, vaidade, loucura. É precisa a vaidade fazendo as loucuras dela, né? Vamos falar assim. Olá, Maria do Carmo. Finalmente você apareceu, arrumou um jeitinho, né? Bem-vindo aí, tá? Então, aqui ele vai, né? Mentiras. Não sou inimiga da consciência, boa ou má, tá vendo? Limito-me a substituí-la quando a vejo em frangalhos. Então, a vaidade entra na consciência, dando algum afago, né? Quando vê a consciência assim, nossa, mas que merda eu fiz, gente. Puta que pariu, você está se autocriticando, né? Não, mas eu tentei fazer o melhor de mim, né? Vamos falar a sinceridade? Então você tenta se salvar, né? Se é ainda nova, ponho-lhe diante de um espelho de cristal, vidro de aumento, se vos parece preferível o narcótico da modéstia. Tá? Se você preferir o narcótico da modéstia, você faz isso. Dizei-o, mas ficais certos de que excluireis do mundo o fervor, a alegria e a fraternidade. Pegou na. Quando ele Deu chuta, pulga atrás da orelha agora. quando ele chuta para o Isso lado da não. modéstia, ele está mais ou menos assim, meio que criticando o tempo todo, assim, quando ele joga para o lado da modéstia, que a modéstia seria uma tentativa de ocultar a vaidade, né? Exatamente, é a falsa. A modéstia, falsa humildade. É. Ela é pior ainda, Pois é, me pegou aí. né? Ora, pois, cuido haver mostrado o que sou e o que ela é, e nisso mesmo revelei a minha sinceridade, porque disse tudo, sem vexame, sem reserva, eu fiz o meu próprio elogio, que é vitupério, segundo um antigo rifão, mas eu não faço caso de rifões. Vistes que sou a mãe da vida e do contentamento, sou o vínculo da sociabilidade, sou o conforto, eu sou o vigor, eu sou a ventura dos homens, alço a uns, realço a outros, a todos amo, e quem é isto? E quem é isto? É tudo, e não se deixa vencer de quem não é nada.
Ele mesmo vai se vangloriando para passar para frente, né, na melancolia dele. E o Machado era melancólico, né? Era, todo mundo fala depressivo, ele era negativo, era niilista, cético, não acreditava no ser humano. Fala o que quiser dele, né? Mas ele disse lá em cima o quê? Eu vou no livro e me consolo, né? Tinha dito aqui em cima, né? Fala mal de mim, eu vou lá no livro e me consolo. Ele tá Escrevo. só Ah, deixando explícito um ponto de vista, né? Eu acredito mas que assim também, isso que é um trabalho analítico, né? Por isso que fala-se autobiográfico, quer dizer, se vai no consultório do analista para escutar orientação, consolo, o que você faz da vida, porque você não entende a linguagem, não entende a relação de vaidade humana, está todo derrotado, foi, perdeu, não sei o que lá, não entende. Igual o velho Adelmo aqui, quando era somente engenheiro, né? Não entendia nada que a linguagem não é você ser engenheiro e fazer um prédio. A linguagem é você perceber o jogo, né? Você pode fazer um prédio, trabalhar, mas você tem que estar atento também numa retaguarda que está te movimentando para fazer aquilo, né? Que essa posição é a posição do Machado. Então, quando ele vê o mundo com toda essa desilusão, ele se recompõe a imagem dele através do livro, né? Escreve bem pra caramba, vê a realidade como ela é, o jogo de falsidade que existe, a necessidade de ser amigo, e você abre mão de tudo para não perder, para não ter um inimigo, né? A pior coisa do mundo é você ter um inimigo também, né? Aqui em Vitória aconteceu uns 2, 3 anos atrás, não sei se chegou a todo mundo ver, o nosso governador Gerson Camata tinha um secretário, uns 15 anos atrás. Esse secretário, vendo um desvio de merenda, alguma coisa assim, denunciou para o jornal, imprensa, é empresário aqui de Vitória, um empresário honesto, direitinho. Como empresário, viu o desvio de merenda, ele foi falar no jornal político, né? O governador moveu uma ação contra ele, que tal, não sei o quê, mandou calar, que ele gerou um processo do governador contra o secretário. No fim das contas, ele tinha que indenizar em 65 mil ao governador, por calúnia, no caso, porque então não provou nada. O governador moveu um processo por calúnia e queria receber os 65 mil, aí como não pagava, né, conseguiu na justiça bloquear os bens, atrapalhar a vida do empresário. Recentemente, o empresário passando na rua aqui com um revólver na mão, deu um tiro e matou o governador Gerson Camata, a cidade comovida, um governador bom. E o empresário foi preso, perdeu a vida dele, né? De vez em quando que horror. encontrava aqui no centro da praia um senhor que tinha uma loja, tem uns negócios dele. Então Eu tenho uns parentes aí no Espírito Santo. é bom não ter inimigo, né? Você, por isso que o Machado também está assim, jogando aqui no papel. Você é bom não ter inimigo. Você tem um inimigo, você tem que andar com cuidado. Visto que sou a mãe da vida e dos contentamentos, o vínculo da sociabilidade, eu sou o conforto, eu sou o vigor, sou a ventura dos homens, alço a uns, realço a outros, e a todos amo. E quem é isso? E quem é isto é tudo. E não se deixa vencer de quem não é nada. Fiz o meu próprio elogio. Reparai que nenhum grande vício se encobriu antes, ainda comigo. Não tem vício que fique escondido. Aqui ela vai entrar pelo lado contrário agora. Vai revelar os vícios. Elogiosamente dizer, né? Ele é alcoólatra. Ele usa cocaína. Nenhum grande vício se encobriu ainda comigo. Ao contrário, quando o Tartufo entra na casa de Orgon, dá um lenço a Dorina para que cubra os seios. A modéstia serve de conduta a seus intentos. E por que não seria assim, se ela ali está de olhos baixos, rosto caído e boca taciturna? Poderíeis afirmar que é Virgínia e não Locusta? Pode ser uma ou outra, porque ninguém lhe vê o coração. Ó. Mas comigo,
Quem se pode enganar com esse riso franco, irradiação do meu próprio ser, com essa face jovial, esse rosto satisfeito? Quer dizer, misturado no mesmo texto, tem duas coisas, né? E quem mostrou aquilo foi a vaidade, né? Relatou uma situação de vício, tá vendo? Aí a gente já entra num âmbito que talvez é um pouco patológico, né? Mas faz parte, né? Porque você tenta salvar, né? Você tem um filho mongoloide, por exemplo. Ah, que mãe dedicada, né? Ela faz tudo pelo filho. Ninguém vai querer ter, mas depois que tem, você tem que assumir também, né? Então, assim, não grande vício se encobriu ainda comigo, porque dá para recobrir sempre, né? Comigo, quem se pode enganar com este riso franco, irradiação do meu ser, né? O riso é franco ainda, tá vendo? Deu tudo errado, mas é uma pessoa dedicada, né? É uma pessoa, assim, você chama ele para vir cá entre nós, tá? Com essa face jovial, esse rosto satisfeito, quase nada ilumina. Nesses olhos que não se escondem, mostra tudo, né? O quê? Acredita que não é assim? Querem ver que perdi toda a minha retórica? Porque agora ele vai sair um escape pela porta dos fundos aqui. E que ao cabo da pregação deixe um auditório de relapsos? Céus, dá-se acaso que a minha rival vos arrebatasse outra vez? Todo mundo fingindo ser discreto, né? Nossa, eu vi um discurso da vaidade. Parece que a vaidade é louca. Sai, vamos embora, vamos. Todo mundo finge ser modesto, né? Todos o dirão ao ver a cara com que me escuta este cavalheiro, ao ver o desdém do leque daquela matrona. Uma levanta os ombros, outro ri de escárnio. Vejo ali um rapaz a fazer-me figas, aqui, ó. Outro abana tristemente a cabeça, não é possível. Esse cara deve ser doido falar que a humanidade é isso. Todas as pálpebras parecem baixar, movidas por esse sentimento único. Percebo que tendes a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Ainda ele remata ainda aqui, ó. É uma volúpia, né? Suprema da vaidade. É mais vaidade do que todas as demais, que é a vaidade da modéstia, né? Sai cabisbaixos, triste pelo anúncio da condição humana, não concorda com aquilo, mas é pior ainda. É um reconhecimento, né? Sai abatido e não aplaudindo, né? Esse é o Machado de Assis conseguindo falar como ele vê a tragédia da existência humana, né? Nesse circo que o Shakespeare vinha dizendo lá de trás, né? O mundo é um circo, né? Um palco. E ele encontra a maneira dele de dizer esse desgosto, né, pela condição humana, pela vida, que seria motivo de buscar um tratamento psicológico ou psicanalítico. Então, a gente está aqui dizendo, o Machado inventou, ele criou uma psicanálise, uma psicologia dentro da literatura dele, mostrando na prática através dos textos. Um homem desse não precisa ir nenhum psicanalista falar isso aqui, né? Ele está falando para nós, o público. Ele já fala a miséria do mundo no papel que ele escreve e publica. A gente é que precisa dele, né, no caso. Ele seria a gente que precisa dele, para aprender, talvez, a se consolar, fazer parecido, igual, se acalmar um pouco, né? Não é um ensinamento, assim, que não foi aproveitado, vamos falar assim? Não é lido dessa maneira. Também não se vai criticar ninguém porque não lê assim, não tem essa bagagem, né? Essa velhice toda que tem aqui, quem está lendo aqui para vocês, a experiência, um sofrimento de vida. E também porque, como diz no final, né? A gente não gosta muito desse niilismo, né? Esse final aqui diz, né? Ficar mostrando assim também a nu, né? Como mostrou lá o Descartes, no bloco de cera,
Mas tem hora que você precisa recolher isso, né? Aqui, esses juízes eclesiásticos que estão condenando cientista igual Galileu, igual o próprio Descartes, assim, eles também são um bloco de cera com uma vestimenta desse tipo aqui, né? Que ele botou lá em cima. Aqueles guizos, né? Todo esse floreio, aquele chapéu que põe para sentar lá, eles estão pelados ali debaixo. Uma vestimenta de uma falsidade, pior ainda, né? Porque estão condenando cientistas que estão descobrindo novidades. E não podia descobrir Vídeo nada. Corcunda de Notre Dame, né? É, pouco igual a corcunda, né? Bota aquela roupa por cima para esconder o corcunda por baixo. Agora, tentaram impedir, né? Mas a igreja foi destituída, porque o Descartes foi mostrando, junto com os que vieram depois, quando descobriram o átomo, né? Descobriram depois a célula. O Newton vem logo em seguida descobrindo uma lei que governa a física, né? As leis da gravidade, as leis do atrito, leis do movimento, todas aquelas leis newtonianas, primeira, segunda, terceira lei de Newton. A Então, terceira lei de Newton é para seguir em frente, tem que deixar alguma coisa para trás. é. Então, essa leitura aqui não é nada complexa, né? Uma leitura simples, simplificada, que gente de segundo grau entende. Quem não é especialista em muita coisa entende. Então, assim, a gente traz o Machado para uma forma de ler que talvez nunca foi lida assim, né? Aqui são 9h40. Tem alguma pergunta, né? Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma questão. Vai sair daqui a pouco, 10 horas. Algum comentário, né? Bom, da minha parte, só considerações finais. Boa noite, galera. Hoje é um dia terrível para mim, 23 de abril. E muito obrigado. Só tenho a agradecer. Isso aí. Então, aqui, para rapidamente colocar, né? Eu estou fazendo o livro dessa maneira também, um modo assim diferente. Várias epígrafes, porque são todas muito boas. Vaidade das vaidades, a vaidade humana não tem limites. A vaidade impunha no espírito dela com força vitoriosa, prodigiosa. A vergonha é a lata no rabo do caráter. A vaidade insuportável nos homens, na mulher, está bem. Bom, bem podia escrever um livro que faria admiração dos povos. Ele tem um monte de frases assim em torno da ideia, né? Tendes a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. Se houvesse um escritório de permuta para as felicidades que uns invejam aos outros, todos iriam lá trocar a sua felicidade, né? Se tivesse um escritório que você pudesse trocar a felicidade que uns têm inveja nos outros, todo mundo ia lá nesse escritório e falava assim, toma minha felicidade, eu quero a felicidade daquele ali. É muito, né? Então, aqui tem um capítulo, aqui a gente vai encaminhar, muita gente que teve a paciência de acompanhar aqui os estudos, quinta e domingo, foram aprendendo junto, ao mesmo tempo que auxiliando no suporte, né? A gente vai fazendo as coisas e avançando na vida para frente, mudando, já terminamos um livro, vai terminar o segundo agora, que vai para a editora. A Márcia começou a ler, a gente conversando aqui, ela tem interesse também, o livro de cartas do Freud com Jung. A gente podia começar a ler aquele livro para escrever um terceiro livro, então, onde diria assim, primeira vez na história que a gente faz um, um rastreio nas cartas de Freud com Jung,
onde tinha ali todos os vestígios e desembocou no narcisismo. Ninguém fez esse trabalho, nunca quiseram fazer, não há interesse, não sei porquê, né? Mas seriam... Nós pegamos já algumas coisas, assim, muito rapidamente, umas frases aqui, outra ali. O Freud, lá na frente, quando viu para trás, ele viu as concessões que ele foi fazendo, publicou lá no Falso Reconnaissance, que a gente já leu, né? Publicou aqui também nesse que a gente leu aqui há pouco instante, a tragédia da ingratidão que ele põe, né? E as pessoas, né, os psicanalistas não leem os artigos de Freud como sendo uma sublimação de uma derrota, né? O Machado É mostra... uma coisa que eu estava conversando com o pessoal essa semana é que perceba, o terapeuta, para ajudar uma pessoa, ele precisa de um terapeuta. Exato. E o Entende? terapeuta do Freud, no caso, era o Shakespeare, né? O terapeuta do Freud, ele dizia assim, fuga para a cultura porque eu preciso me instruir lá. O terapeuta do Freud era, do Machado também, era a cultura, a literatura, né? Mas aqui no Machado Exatamente. Para ajudar uma pessoa, ele precisa ser ajudado também. precisa se instruir, né? Mas o bom mesmo é quando ele ensina a pessoa a fazer isso, que ela vai buscar no terapeuta, buscar por si própria, né? Nos livros, ou então em outro lugar. Que inclui também religião, né? Inclui orar, né? Você conseguir desafogar o seu sufoco, vamos dizer assim. Mas o Machado mostra que, aqui a gente leu agora, né, na Vaidade, como ele sublimou a experiência, né? Quer dizer, transformou em texto aquela angústia que você vê no mundo, do ponto de vista que ele mostrou, que a pessoa, como ele disse, tem um conto também que ele mostra isso, aí depois é um conto justamente que fala isso. O cara ganhou na loteria, não sei o quê, aí ele fez um casamento para imitar um vizinho. Podia ter ido a pé, mas ele gastou tudo que ele ganhou para dar uma festa de pompa. Se a pessoa tem responsabilidade com a vida e vê isso, dá tristeza, não dá? Você vê a pessoa comprando ilusões, fazendo aquela festa toda para um casamento, depois vai ficar sem nada. Em vez de poupar, guardar, esquecer essa representação social, né? Então, o Machado vai sublimando em literatura o que ele vê de angústia na realidade, né? E o Freud foi sublimando em artigos teóricos as decepções na relação com Jung, né? Adeu. Naquele período. Fala, Márcia. Né? Hoje eu estava lendo algumas partes, né, das cartas, e duas cartas, assim, eu achei bem nítido a inveja de Jung em relação a Freud. E numa delas ele fala até que gostaria de ter sido ele a ter escrito aquele livro. Sabe, assim, Depois você marca essa passagem para a gente lendo. Então, se a gente for ler o livro de cartas de Freud, que está publicado há tanto tempo em português, tem até em PDF disponível na internet, a gente vai ver ali um livro completamente novo, que todo mundo pode participar da construção e ver como é que você constrói um livro, um caso clínico, Freud, né? Que o Freud mesmo, lendo, poderia ter publicado, mas aí é como aqui a gente fala do Machado, quer dizer, você não vai expor os conceitos que orientam a sua literatura, né? O Freud não iria expor tão explicitamente o conto do vigário no qual ele caiu. Quem tem que fazer isso são terceiros, somos nós, né? Nesse ponto de vista, talvez o Yang, ele. O Jung, como é que você chama? Yang, o Jung? Jung, né? O Jung, Talvez, nesse ponto de vista, ele não tenha feito por maldade. Talvez ele tenha feito por admiração mesmo. Tá vendo? É bom escutar a opinião por isso, né? É verdade. Não é só maldade, é também admiração e tentativa de mostrar que é melhor, ou também entende, né? Também é inteligente, também sei lá o quê e tal. Vai fazendo a maldade achando que está fazendo bem, né? Aí já é derivações aqui da vaidade que o Machado acabou de escrever. a gente lê uma frase é uma coisa, mas quando você vê um contexto, né, todo assim, fica mais nítido. É. Há um gostinho, principalmente naquele que inveja,
de conseguir tentar mostrar que é melhor de quem, do que a pessoa de quem ele tem inveja. Há um gostinho nisso. Eu fiz melhor, né? Porque é uma vaidade, assim, que é admissível essa vaidade. Você vê e ri, né? A gente ri. Um cara querer ser melhor que o Messi, imitando o Roberto Carlos. Aqui em Vitória tem um imitador de Roberto Carlos. Ele tem a cara do Roberto, canta igual. E ele dá shows na cidade, cobra caro por isso, por imitar Roberto Carlos. Então, tá vendo? Não é bem vaidade, aí não é inveja, não. É assim, aproveitou a aparência para fazer, junto com isso, etc, etc. Foi ganhar dinheiro. Imita igualzinho, pega o microfone, põe assim, olha assim também. Parece o Roberto Carlos vendo de longe. É um cover. Ixi, Com, mexeu com, com música, eu tenho dessas, muita história para contar. é um sósia, né, que aproveitou a aparência igual para poder ganhar dinheiro com isso. Mas quem inveja, lendo, como disse o Rodrigo Freud agora, pelo lado da inveja, que é copiar, né, para tentar mostrar que é melhor. Aqui a gente está entrando no texto do Machado, né? A vaidade permite a gente conciliar tudo e admitir o Jung como não como homem do mal, então, né? Perverso, sem vergonha, quis roubar, né? Como Freud botou. É assim, faz parte do jogo humano. O Freud também não é todo esse santo, não. Ele era um pouco mais honesto, mas ele também copiava daqui, copiava dali, só que fazendo uma originalidade, né? Então é isso, são 10 para Eu 7. enxergo essa última fala, Sensei, como Hum, uma escala evolutiva, né? Pega de uma sabedoria aqui, pula para frente, trabalha um pouco mais, aí é, vai para o outro e depois vai seguindo, né? Até chegar na data de 23 de abril que estamos aqui, né? aí. O Roberto levantou a mão. Fala, Roberto. Respeito aí do que estão falando. Pode falar. O pensamento, né, que a gente tá, somos 7 no momento aí, todo mundo acaba tendo compartilhar o pensamento. Às vezes já não sabe mais quem que pensa ou teve a primeira ideia de uma frase, de um pensamento, de uma ideia, né? Assim como Sócrates, quem escreveu foi Platão. Platão não foi invejoso, não copiou Sócrates, né? Ele escreveu, botou em livro, né? É, Aí eu acho que Jung simplesmente compartilhava as mesmas ideias, e nem percebeu, de repente, de estar escrevendo as ideias mais exatas com as palavras do Freud, por estar então tão íntimo, né? Tão próximo. Eu penso assim que não dá para ter tanta certeza se é uma cópia, se é né, se está fazendo de propósito. Acho que acontece, a gente compartilha muita ideia e não saber mais de quem começou o entendimento da coisa. Só isso. isso aí. Muito bom. Então, vamos encerrando aqui com o nosso boa noite. Quem quiser. Valeu, Juliana. Boa noite. A Márcia já saiu, né? Deu boa noite dela. Valeu, Maria. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Elisângela. Casé Organizações. Boa noite, obrigado. Loucos por Literatura. Rodrigo, Ricardo, Roberto. Dá por encerrado, né? Continua. Terça-feira a gente está aí, né? Terça-feira tem a apresentação, se puderem ir. Obrigado.